CBN, eleições 2010. Nossa convidada no CBN São Paulo para a série de entrevistas com os candidatos ao Senado é a candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, Marta Suplicy. Candidata Marta Suplicy, bom dia para a senhora. Bom dia Milton, e bom dia ouvintes da CBN. Candidata Marta Suplicy, os candidatos que concorrem a uma das duas vagas ao Senado têm insistido na estratégia de pedir uma espécie de o segundo voto do eleitor. Há casos como o do senador Romeu Tuma, que a própria propaganda dá a entender que o primeiro voto é seu. As pesquisas também a colocam à frente das intenções de voto. A senhora está eleita? Eu estou trabalhando como se estivesse em último dos lugares. Estava falando aqui para os seus assessores. Hoje é essa conversa na CBN, depois um almoço de campanha, depois Praia Grande, depois o comício da Janete Petá em Guarulhos, depois um churrasco lá apoiando um deputado e depois uma paeja beneficente. Então, olha, é programa para candidato que não está achando que está eleito, não. Agora, fico contente de estar na frente? Claro, né, Milton? Eu acho que são 30 anos de vida pública, porque eu conto também o meu período no TV Mulher, que foi em 1980, porque a partir daí eu comecei a criar uma imagem, a partir daí eu comecei a ser conhecida publicamente. Então, são 30 anos, e eu estou vendo isso de uma forma... Se você quiser saber de verdade, eu acho muito gratificante, né? Mas eu acho que a eleição só ganha quando abre a urna. Bom, nós acompanhamos essa movimentação política toda antes do início da campanha eleitoral. A senhora em 2006 havia tentado ser candidata ao governo do Estado, tinha essa intenção? Não, faz 12 anos, ao governo do Estado. Faz 12 anos. Mas a senhora, dentro do partido, não tinha essa intenção? Quando concorreu com um Mercadante, dentro do partido, e Mercadante agora você está falando. Exatamente. E aí eu lhe pergunto o seguinte, o Senado virou um plano B para a senhora, porque a sua intenção mesmo era ser governadora do Estado de São Paulo? Não, o Senado seria algo que eu não podia pretender, porque a vaga era do Mercadante. Então, para mim, foi uma decisão partidária. Eu estava disposta a ser deputada federal, ou governadora, ou senadora. Mas senadora eu sabia que não ia ser, porque era da vaga do Mercadante, eu não ia disputar com ele, que não teria nenhum sentido. Eu falei, eu sou o que o partido achar que pode ajudar mais a Dilma. Porque presidência é que muda a nação, e eu quero a continuação do Lula, então o que ajudar eu vou ser. Mas eu não sabia bem o que eu ia ser, estava até achando que ia ser deputada federal, os meus correligionários deputados estavam muito bravos comigo, porque eu ia disputar voto com eles em regiões onde eu sou bastante forte. Eles começaram a ir para o interior, a tentar também já se assegurar no interior, porque tudo indicava que eu ia para federal. E aí o partido decidiu diferente, e eu fiquei feliz, porque é um cargo muito novo para mim, muito desafiador. O que é o senador para a senhora e qual é o seu papel como senadora? Olha, é muito diferente do que ser prefeita, do que ser ministra ou deputada. A deputada é muito temático também, né? E senador defende o Estado de São Paulo. E é uma função que até eu arrumar embocadura, eu demorei um pouco como ser, porque é um desafio enorme você defender o seu Estado, que é trazer os recursos para São Paulo. O Mercadante fez algo que eu achei muito interessante, que eu vou continuar e ampliar, que é tornar o gabinete do senador por São Paulo aberto aos prefeitos. Os prefeitos não têm, muitas vezes, condição de acesso aos ministérios, não conseguem fazer os projetos, não sabem quais são os convênios disponíveis para as suas cidades. Ontem mesmo eu fiz uma reunião em Avaré com 30 prefeitos de cidades pequeninhas, 30 mil habitantes. Eles não têm acesso porque eles não têm recursos. Cidades de 30 mil habitantes não conseguem nem ir para Brasília. Você tem que ter um escritório aqui, ajudá-los a saber quais são os convênios que eles podem ter para suas cidades e ajudá-los a fazer consórcios, por exemplo, a questão do lixo. Uma cidade de 30 mil habitantes não tem como ter uma questão do lixo resolvida de forma sustentável, mas se une 6 pequenas, tem. Então eu me propus a também ajudar nessas questões. Os dois senadores do PT não abriam essas portas? Olha, o senador Suplicy é um missionário. Ele trabalha de outra forma. E o senador Mercadante fez muito esse trabalho. E eu achei muito legal esse trabalho que ele fez. Ele não fez tanto com as pequenininhas, ele fez com as cidades médias. E ajudou suprapartidariamente muitas cidades a levar projetos interessantes e recursos para o seu estado. Agora, fora isso, o senador também legisla, o senador fiscaliza e o senador também tem uma política importante, né, em relação à política externa brasileira, né? Os convênios internacionais,
bilaterais, acordos internacionais, aprovação de embaixadores. E eu acho que o grande desafio nessa nova legislatura, Milton, vai ser a reforma política e a reforma tributária. E eu quero trabalhar intensamente nessas áreas, mas mais que tudo, eu quero ser o braço direito da nossa presidenta e vou batalhar para ser. Por falar em propostas, quando nós ouvimos a sua propaganda eleitoral, em vários momentos a senhora faz citação a projetos que foram desenvolvidos na cidade de São Paulo, na época que a senhora era prefeita. Isso acarreta perguntas como a da Sofia Guiara, aqui pelo Twitter, quando o bilhete único vai chegar ao interior, e a do Marcelo Dess, que complementa. Ela diz que vai apoiar, no caso a senhora, vai apoiar a popularização do bilhete único. Mas isso é coisa do senador? Olha, assim, como prefeito ou como o Estado pode fazer, não é. Mas como trazer os recursos e ajudar a fazer pressão, é. E isso eu vou fazer. Olha, a experiência de São Paulo, ela foi para Campinas, né? Lá o prefeito Dr. Hélio conseguiu implantar o bilhete único, até melhorado de São Paulo, porque quem foi para lá foi uma pessoa que trabalhou aqui no bilhete único e que já viu os desacertos e acertos que nós tínhamos, já foi com uma elaboração mais avançada. Então, o senador, ele pode sim ajudar, ele tem recursos, né? O senador tem muito mais recursos que deputado, mas mais que tudo, eu acredito que são recursos que a gente pode, como no Senado, colocar no PAC. Isso que eu estou pensando também. No PAC, você pode, por exemplo, a Baixada Santista, né? A Baixada Santista não tem sentido você fazer todas aquelas cidades da Baixada e cada cidade você paga uma tarifa. Que é isso? Por que nunca fizeram uma tarifa única, que sai muito mais barato, economiza tempo para todas as cidades da Baixada? Aí, essa é uma das questões que eu vou aí vou é tentar. Orçamento. Aí é mexer em orçamento. Não, as duas coisas, Milton, porque às vezes os prefeitos não se falam, não se organizam. Você, como senador, você pode chamar, eu gosto de fazer essas coisas, você pode chamar, ver como agilizar o entendimento e batalhar o recurso no PAC para o bilhete ser implantado. Como nós estamos falando em dinheiro, a Renata D'Angelo pergunta pelo e-mail o seguinte: São Paulo é o estado que menos recebe recurso do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Primeiro semestre desse ano, 219 milhões de reais, segundo ela informa aqui. Enquanto a cidade de Fortaleza, que é administrada pelo PT, recebeu do governo federal cerca de 237 milhões de reais. Como que a candidata ao Senado, ou como candidata ao Senado, a senhora acha correta a política de repasses estabelecida pelo seu partido? Olha, o PT tem enviado recursos muito vultosos para São Paulo. A gente não pode ignorar. Eu mesma, como ministra do Turismo, enviei muito recurso para o Kassab, para pôr no Anhembi. Enviei recurso para muitas cidades do interior paulista que não eram do PT. E o Lula, gente, pôs 1 bilhão no Rodoanel. Aquilo não teria saído do papel, entende?